Você se preocupa em realmente entender a realidade ou está satisfeito com as narrativas que foram contadas durante toda a sua vida? Então pegue o seu cuscuz, jogue ovo de galinha salvadorenha, ovos muito ricos em satoshis. Manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é cegueira coletiva. Quanto mais se observa o mundo de forma consciente, mais a gente consegue perceber que as pessoas vivem um estado de cegueira coletiva. Eu já cheguei até a comentar isso em outro vídeo, que eu fiz um curso de hipnose e acabei percebendo que as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas vivem em um estado de hipnose. Esse estado de hipnose coloca as pessoas numa zona de conforto, onde tudo aquilo que elas recebem de informação, elas tomam como verdade sem nem ao menos questionar. Para entender melhor isso, vamos pensar no mito da caverna. Você já deve ter ouvido falar do mito da caverna, e se trata de pessoas que estavam acorrentadas dentro de uma caverna, de costas para a entrada da caverna, e elas viam sombras que eram projetadas na parede da caverna. Certo dia, uma das pessoas se livrou das correntes e foi para o lado de fora da caverna. Então ela percebeu que aquelas sombras que elas viam nada mais era do que projeções das coisas que estavam do lado de fora da caverna. Então ela ficou em êxtase com tudo aquilo que ela viu, aquele mundo gigante que tinha do lado de fora, e ela queria retornar para contar às pessoas que estavam acorrentadas o que ela tinha visto. Então quando ela chegou na caverna e começou a contar, as pessoas ficaram extremamente perturbadas com as coisas que ela estava falando, e no final das contas ela foi apedrejada até a morte por falar a verdade, por falar o que tinha visto. O mito da caverna ele é muito difundido, mas poucas pessoas conseguem interpretar o mito da caverna. Se você observar com atenção, o mito da caverna ele está falando de ilusão, de mentira, de estado de Maia, da Matrix. Então é como se as pessoas elas vivessem a Matrix como se fosse a realidade, mas tudo aquilo, na verdade, são sombras. São sombras, são traços, são indícios da realidade. Para ficar um pouco mais fácil de entender, basta pensar que muitas pessoas acreditam que elas são o corpo físico delas. Mas na verdade, os corpos físicos são apenas sombras. Todas essas coisas que nos rodeiam neste experimento, na verdade são apenas sombras, elas não são a realidade. Se você parar para observar com atenção, tudo que a gente vê no campo da matéria surge inicialmente no campo sutil, no campo das ideias. Isso serve para absolutamente tudo, inclusive para as menores das partículas, né? Elas surgem do vácuo quântico, depois vem bóson, quark, quant, próton, elétron, nêutron, átomo. Então tudo vem do campo invisível, para depois se manifestar no campo visível. Então, de uma forma bem simples, essas coisas que estão interagindo com os nossos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, são apenas sinais, são apenas sombras que são interpretadas pelos nossos 5 sentidos, são levadas ao cérebro e são processadas pelo cérebro. Então todos esses sinais que são captados pelos nossos sentidos são apenas sombras que são processadas pelo nosso cérebro. As cores, as texturas, as temperaturas são apenas sensações captadas pelo nosso corpo físico, e que, no final das contas, não é a realidade última. Seguindo essa linha de pensamento, já começamos a perceber que a realidade ela está além da capacidade interpretativa de qualquer indivíduo. É fácil perceber isso quando você observa no senso comum as pessoas dizendo coisas do tipo que a minha realidade é diferente da sua. Elas não conseguem nem aplicar o conceito realidade da forma correta. Essas pessoas estão colocando a realidade como uma condição de vida delas. E realidade e condição de vida são conceitos diferentes. A realidade é única e dentro da realidade única há a possibilidade de existir diversas condições de vida. Então todas as pessoas elas têm as mesmas 24 horas, as mesmas leis cósmicas, elas estão sujeitas às mesmas forças, à mesma realidade, porém com condições de vida diferentes. A partir daqui fica a seguinte questão: como podemos interpretar e entender a realidade? A primeira coisa que a gente precisa ter consciência é da limitação do nosso corpo físico. Todos os nossos 5 sentidos captam sensações e informações
de uma forma extremamente limitada. Por exemplo, o nosso ouvido, o ouvido humano escuta aproximadamente de 20 Hz até 20 mil Hz. Isso não quer dizer que aquelas frequências que a gente não escute, elas não existam. Então existem muitas frequências, né, do campo da vibração de som, de vibração sonora, que nós, com o ouvido humano, não conseguimos captar. Então tudo que a gente experiencia dentro dessa matrix tem duas limitações. Primeiro, a dos 5 sentidos do corpo físico, e a segunda, todas essas informações são processadas pelo cérebro. Então a luz que a gente está vendo de determinada cor não quer dizer que de fato ela seja daquela cor, porque tudo é apenas energia, frequência e vibração. Por exemplo, uma luz que está vibrando em torno de 6.500 Kelvin, ela vibra uma luz branca, processada pelo nosso cérebro. À medida que ela vai descendo, a gente começa a perceber a luz ficando mais quente, amarelada, laranja, vermelho. De 6.500 para cima, ela começa a ficar mais azulada, mais fria, violeta. Então tudo aquilo que percebemos são apenas vibrações de energia em determinada frequência. Ao observar a sociedade de uma forma geral, fica nítido que as pessoas estão num estado de cegueira coletiva. Elas preferem acreditar na narrativa do que acreditar nos fatos. Não importa se o líder religioso foi pego ensinando seus subordinados a manipular e a roubar as pessoas, ou se ele mandou um pequenino chupar sua língua diante das câmeras, ou se ele defende bandidos e ditaduras. E mesmo que esse líder religioso não entenda nada de medicamento e ele mande essas pessoas tomarem determinado medicamento, mesmo sem ele saber nada de vírus, mesmo sem ele saber o que tenha dentro daquele medicamento, ele vai mandar as pessoas tomar e as pessoas vão acreditar nele. As pessoas vão tomar cegamente aquele medicamento. Com os nossos olhos físicos enxergamos as sombras. Se você quer realmente enxergar a realidade, é bom começar a olhar mais para dentro. Não tem como haver autodesenvolvimento se não olha para dentro. Não adianta saber tudo do time, do personagem da novela, do artista do cinema, se você não sabe o que há dentro de ti. Esse vídeo foi em homenagem a um ex-aluno meu, um seguidor assíduo aqui do canal. O nome dele é Lucas Freitas. Obrigado, Lucas, por estar sempre acompanhando aqui o conteúdo do canal. A perda da visão é um fator muito pequeno para você, que é uma pessoa muito forte e muito inteligente. O que realmente importa é que você tenha a luz dos seus olhos divinos acesa. Você é consciente e consegue enxergar coisas que a maioria das pessoas não consegue. Muita luz sempre, meu irmão. E aproveito para dizer que o nosso site www.ato.life agora é totalmente acessível. Então não tem desculpa. Lá temos 3 áreas de conteúdo: empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e educação financeira. Então aproveita, o conteúdo é excelente. Tem muito conteúdo para sair aí quentinho do forno. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Valeu!